Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um Williamscast. Hoje vamos falar de alto rendimento, alta performance, esporte e como a MS aporta, né, que o que conseguimos fazer com a MS, com atleta de alto rendimento. Aí para isso temos o Celso. Prazer estar aqui com o Xavi nesse Wincast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a MS voltado ao esporte, né? E temos um convidado especial hoje, né? Nossa, especialíssimo, né? Então, a Demian Maia, para quem não conhece, que devem ser poucos, né? Ou que não acompanha lutas, atleta de Gil, né? Uma lenda viva. E, e você já está usando, né? Já está treinando com a MS faz um tempo. Então, eu gostaria, para iniciarmos assim, a conversa, né? Que explique como chegou na MS e, e que tem aportado, né? Na parte de treinamento, na sua performance. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Chave, Celso. Eu comecei, a primeira vez que eu vi o BMS foi com o Alex Atala, que também treina com vocês, e ele é meu aluno, né, e amigo, e da faixa branca até a preta, ele sempre treinou lá na academia, e um dia ele chegou para mim e falou, vamos lá para você experimentar o treino, e aí eu fui, e depois acabei começando, encaixando na agenda, treinar com o Celso, e me senti bem desde a primeira vez, porque na verdade as pessoas elas focam muito no negócio do colete, que é super importante, mas é muito importante o treino que você faz com aquele colete, não é só você botar o colete e você vai ter resultado, né? Até muita gente me pergunta, mas como é que é esse treino? Você fica ali com o colete e não faz nada? Eu falei, não, você faz um monte de coisa. O ser humano ele quer uma pílula mágica para tudo. E não tem, é um treino igual qualquer outro. A diferença é que você tem um potencializador lá. Isso aí. Eu lembro bem, isso faz uns 2 anos e meio por aí, porque eu estava na Espanha, o dia que Aham. vocês foram aí na Wage Pro, o Celso me mandou o vídeo e que já me falou, Xavi, talvez conseguimos trazer o Demian. Falei, nossa, seria sensacional. Então ele me mandou o vídeo com você e o Alex, né? Falei, nossa, que bacana. E aí começamos a história, né? Sim. Porque já é isso, são quase 2 anos e meio que é Já tem um bom tempo, né? Já tem um bom isso. tempo. E é engraçado assim, o Alex ia treinar, né? E aí ele falou, posso levar um amigo? Eu falei, pô, a casa é sua, você pode levar quem você quiser. Ah, vou levar o Demian. Eu falei, porra, o Demian? Isso é uma honra trabalhar com ele aqui, né? E aí chegou o Alex e o Demi, a gente fez uma coisa mais tranquila, até para você sentir, né? E como você falou em relação à parte de treinamento, eu sou preparador físico já há algum tempo, né? E a grande dificuldade, o que a gente corria atrás de como a gente ia transferir a força para o gesto específico do esporte. Né? E com a MS a gente consegue associar essas duas coisas, ativando esses tipos de fibra, né? Recrutando esses tipos de fibra, predominando elas, que é uma coisa muito difícil sem você ter o colete de eletroestimulação. Né? Você não consegue ser tão real, tão específico. Tem uma coisa que eu acho interessante também, principalmente, né, apesar de eu ter sido a maior parte da minha vida um cara do MMA, eu vim do jiu-jitsu, né, mas a grande parte da minha carreira ali, 15 anos mais ou menos, 14 só no UFC, foi no MMA. A gente pensa atleta com principalmente aquelas valências de velocidade, explosão, mas a minha característica é muito isométrica, porque eu luto jiu-jitsu, né? Exatamente aquela fibra de resistência, de segurar, de ter que ali ficar às vezes 2 minutos ali grudado numa pessoa, né? Segurando. Tem muito isso dentro do jiu-jitsu. Quanto tempo você consegue manter uma força constante? E isso acho que casa muito bem com esse treino, né? Para o atleta de jiu-jitsu ou o cara que aplica o jiu-jitsu no MMA, porque você faz várias isometrias num treino normal, mas quando você tem o colete, realmente você potencializa eu acho que principalmente a isometria, porque, por exemplo, o colete com peso, beleza, vou meter mais peso, é diferente, é um estímulo diferente, mas você vai conseguir ali também chegar de outra maneira. Agora, na isometria, é difícil, porque tem posições que são só isométricas, você não tem como potencializar Isso, como é aquela que você vai colocar uma força. sobrecarga, né? Exatamente, você não consegue botar tanta sobrecarga, é mais difícil, né? Uhum. Mais desafiador.
e com o colete facilita muito. Então, essas posições isométricas e trabalhar partes também, que eu vejo que são muito negligenciadas. Então, você vai fazer peso lá, vamos dizer, um treino normal, você vai aprender, faz perna, membro inferior, membro superior, perna, né, o posterior, anterior, né, ali mais embaixo panturrilha, em cima é o clássico lá, peito, costas, bíceps, tríceps, ombro, isso é o clássico. E aí você vê que a gente dá muito pouco, faz um abdominalzinho ali no final, né? E isso eu trabalhei muito com essa parte de core, que todo mundo fala, mas pouca gente faz, né? Que é a parte de, né, dessa cinta aqui em volta da lombar, dos dorsais, aqui da lateral do abdômen, que faz toda a diferença para a estabilização, para evitar lesão. No caso, quem luta em pé, o cara que é boxeador, ou outro atleta também, estabilização, você consegue gerar mais potência. Eu acho que é uma coisinha ali invisível que as pessoas também não reparam tanto, que o colete também ajuda. E que faz toda a diferença. Hoje, é claro, o tema vai estar muito ligado a lutas, né? Porque você é o convidado e gira aí, né? Só que eu queria pontuar um pouco, né? A nível do esporte em geral, né? Quando a marca Pro foi fundada, em 2016, ainda não existia a tecnologia wireless com os equipamentos DMS. Tá? Os equipamentos que existiam DMS, até a época, você estava preso de um fio, né? O qual já excluía muita parte de entrar no mundo do esporte, porque eu não conseguia ver mobilidade, e se não há mobilidade, esporte sem mobilidade é uma coisa quase que não existe, né? Sim. Então a marca logo se posicionou no mundo do esporte. Lá na Espanha, atletas que são não promocionados, porque a marca não promociona, mas se facilita tanto equipamento quanto treinador, né? Atletas muito variados. Lá temos futbolistas e algum deles de alto rendimento, como o Dani Carvajal, do Real Madrid. Dentro do mundo do tênis, que também são vários atletas que praticam tênis, está o Álvaro Bautista, que bom, ele alongou muito a carreira dele, se manteve dentro do top 15 por mais de 10 anos, né? Está Fátima Galvez, campeã olímpica de tiro olímpico. Tem muitos. Carlos Pérez, 5 vezes campeão olímpico, mundial e 4 europeu e ouro em Pequim de canoagem, de velocidade. Então são muitas as modalidades esportivas, né? Para quê? Para mostrar que este é um complemento no treinamento que, além de trabalhar e melhorar o condicionamento físico de qualquer um, porque estamos falando da musculatura, estamos trabalhando de gerar impulsos, né, e estimular a musculatura de maneira externa, através de um equipamento, só que depois você consiga adaptar isso a cada modalidade, a cada especificidade técnica de cada esporte. Então, enquanto o atleta está trabalhando esses movimentos repetitivos que todos os esportes têm, né, que fazem até o finalzinho com o equipamento, o treinador, sabendo bem o que está fazendo para configurar bem a corrente, para selecionar e ativar bem o tipo de fibra para esse exercício, e isso é o que gera a performance, né? Porque melhorar a performance do atleta é uma coisa bem complicada, porque o atleta trabalha com o corpo, está sempre treinando, está bem regrado, está tudo muito organizado. Então, se você pega uma pessoa qualquer e começa um treinamento e acrescenta MS, as pessoas voam muito rápido, mas um atleta já voa de por si. Mas se faz a diferença, né? Por isso, o caso de você que saiu há 2 anos com isso, eu lembro, inclusive, um ano atrás, assim, que fizeram uma entrevista, né? E eu pedi para você fazer um depoimento. O que sai nisso? E o que falou é do quantos tipos de treinamento você já tem feito na sua vida, que gosta de todos esses tipos de treinamento, só que me se surpreendeu pelo rápido para a entrega, né? Pelo desempenho que dava, né? Sim, o que eu me lembro, né? Um dia, teve uma época que eu estava fazendo muito, eu faço até hoje muito, o que a gente chama de treino específico no jiu-jitsu, né? Que são treinos de posições específicas. E tem um treino, que é um treino de ataque de costas, que é até uma especialidade minha, que você fica segurando durante muito tempo.
E eu me lembro de fazer isso e fazer dando seminários até lá em Barcelona também. E antes eu lembro que eu sentia demais, se eu ficasse fazendo isso muito tempo, eu sentia demais a musculatura. E quando eu comecei a fazer o EMS, eu comecei a não sentir mais tanto aquele específico ali, né? Porque você fica muito isométrico muito tempo. Então eu conseguia fazer, porque eu tenho esse condicionamento, mas acabava o treino, principalmente quando era um seminário, né? Desses seminários que eu acabo viajando muito para fazer, são treinos mais longos, e aí você treina com todo tipo de gente e tal. E eu me lembro de fazer e sair acabado do seminário, assim, com o braço todo. E depois que eu comecei a fazer, isso foi uma das coisas que me chamou mais atenção, assim. O antebraço, mais uma vez, aquelas coisas que a gente não pensa tanto no treinamento, né? Mas como o treino, ele tem muita... Também o Celso ele dá muita coisa de isométrica para mim, isso ajudou também a condicionar o específico para mim. E o gesto, né? Você estava falando do gesto, do específico, da transferência. Eu acho que, às vezes, não é tão óbvio também, porque uma coisa é eu falar, putz, eu vejo um boxeador, eu posso pôr e fazer ele dar um soco assim e voltar. Mas não precisa ser necessariamente isso, né? Você pode trabalhar, como a gente trabalha, um músculo que faz aquilo. Exato. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente fazer, para quem gosta de luta aí, uma passagem de guarda com elástico MS. Ele pode trabalhar coisas que eu vou usar numa passagem de guarda, né, de trabalho de core, de pressão para frente com a perna, de panturrilha empurrando ali para frente, de isometria em certo ponto, que vai ter transferência para a luta. Eu acho que é aí que está o segredo do negócio. E aí usar junto com o colete, você tem mais liberdade, até porque nem tudo você necessita estar com peso. Claro. Tem coisa que você pode fazer sem o pessoal com peso corporal e conseguir botar uma intensidade maior. Queria que o Celso explicasse um pouco da trajetória dele, né? Ele entrou já na família da Wench Pro quando a família era bem poucos, éramos só três, né? E o Celso já se incorporou como treinador da marca aqui no Brasil bem no início, né? Aí no finalzinho de 2018, início de 2019. E ele é quem cuida de toda a parte de alto rendimento, de atletas e que acompanha o trabalho com todos os atletas que fazemos aqui no Brasil, inclusive com você, claro. Então, o Celso explica um pouco sobre você, sobre sua trajetória profissional, sua experiência no esporte, com atletas e tudo mais. Então, eu me formei em Educação Física e comecei já diretamente no futebol. Eu tenho 13 anos de Santos Futebol Clube, né, em relação à parte de preparação física, passei pela parte de preparação de goleiros. E até assim, o que é interessante, e era uma dificuldade que a gente tinha, era associar essa parte de ganho de força, né, com o futebol, com o treinamento específico, né. E eu acho que como todo mundo que não tem muito conhecimento tem um preconceito sobre MS, né? E a minha visão era aquele treino com o fio e era um treino específico. E aí você começa a entender, você começa a analisar e não é um treino específico, só daquilo. É uma coisa que vem potencializar, né? Porque quando a gente está pensando na parte de um aquecimento, a gente está pensando numa fibra de resistência, a gente está pensando em ativar essas fibras para começar o treinamento. Então, você conseguir associar essas duas coisas, o colete ele vem para potencializar, ele não é uma coisa à parte, ele vem e ele potencializa. Quando os treinadores começarem a entender que ele vem a somar, a MS com certeza ela vai ser uma coisa juntamente do esporte. Então ela vai se associar de uma maneira que não vai ter como não sair. Você estava até comentando em relação à parte do atleta de alto rendimento. A gente está sempre no limiar ali até de machucar ele, né? Até um limiar de lesão. E como é que você consegue ter um ganho a mais, né? A MS a gente consegue. A gente teve até um caso do Wina, que ganhou a medalha de prata agora. Ele fez uma avaliação de força do judô, né? Do judô, Ele fez uma avaliação de força no supino. Na seleção brasileira, ele reavaliou, ele treinava 2 vezes na semana com a gente, durante 2-3 meses. A reavaliação, fazer isso, ele ganhou 30% de força no supino. Isso é praticamente um doping, pensando em esporte, né? Porque ele já estava num limiar muito alto de força e a gente
já não conseguia ter esse ganho de força. E com a MS a gente conseguiu esse upgrade ali no trabalho dele, né? Às vezes você tem que ir com cuidado quando falamos destes resultados, né? Porque tem havido muita mensagem no mercado um pouco desafortunada, né? Como que isto é mágica. O que É. você falou. As pessoas acham que na pílula, vamos tomar a pílula, ganhamos 30% de força. Todo mundo quer a pílula mágica, né? Isso não existe. Isso existe para uma criança. Então, Um adulto tem que saber que não existe atalho, né? Então, mas o que está explicando, né? Você também sabe no seu próprio corpo, né? Bem dirigido, bem focado, bem ajustado, você consegue estes ganhos. E consegue estes ganhos quando já estás num patamar muito alto. O Will, cara, um cara novíssimo que está num momento top da sua carreira, da sua forma física, um cara que gosta muito de musculação, está muito forte e ganhou 30% de força em supino. Eu acho que no Brasil existe uma coisa, o Celso vai lembrar disso, nos anos 90, anos 2000, tinha uma propaganda do AbShape. É isso que arrebentou com a MS. Vocês acham que é isso? Exatamente, que era o quê? Era um lugar, não é tecnologia, é feitiçaria. Não é feitiçaria, é tecnologia. Até quem fazia era a Joana, que é amiga minha, casada com o Vitor, né, meu amigo também. E era Isso pegou, um né? negócio de Era tudo choque, a pessoa fala a pílula mágica, né? pela Que a mágica. pílula mágica, ela tem não é, ficava deitada vendo TV e ficava com o abdômen, É isso. né? Que obviamente não existe isso. Só que não existe, mas as pessoas elas compram o negócio não pela razão, e sim pela emoção. Então elas veem aquilo, por mais que o consciente delas fale, não pode ser, o inconsciente, Gastam, mas de compram. repente vê aquela imagem e ela cai. E isso acho que respingou muito, porque eu lembro que eu estava na Coreia quando eu fui lutar lá no Spider, campeonato de Jiu-Jitsu, já depois do UFC, né, em 2022, e o Don Hyun Kim foi um cara que eu lutei no UFC. Minha primeira luta no peso de 77, quando eu baixei de peso, eu lutava 84, baixei para 77, foi com ele. E ele hoje em dia é um youtuber famoso lá em Seul, na Coreia. Ele foi fazer uma matéria comigo. E aí ele falou: você tá fazendo preparação? Eu falei: tô fazendo isso. Mas funciona? Mas como é que é? Você fica ali parado, mas não sei o quê? Porque ele é marombeiro desses bem tradicional, puxa ferro pra caramba. Então ele deu risada assim, mas é isso, é essa imagem do negócio que estão te vendendo uma coisa de você ficar. E não existe. Na verdade, o treino é igual qualquer outro treino, mais uma vez, com essa potencialização e talvez uma gama maior de opções, porque eu posso fazer tudo que eu faço na musculação, posso agachar, posso fazer supino, posso fazer puxada com colete, né? Mas também posso fazer as coisas de calistenia também, posso fazer kettlebell, posso fazer dumbbell livre, bola, um monte de coisa com uma potencialização a mais. Que isto que fala que pegou aqui no Brasil, pegou lá também, na Europa, né? Porque pílula mágica todo mundo quer, fácil, né? Então, e junto com estes outros discursos, né, de só pode 2 vezes por semana, de não poder mais nada, de que não gosta de treinar, de que não gosta da academia, para que não gosta disso, que não gosta do outro, fala, pera, calma, calma, porque não é isso. Isto o que faz é, como explica bem o Celso, potencializar qualquer coisa que faz. E se não faz nada, se você é um sedentário mesmo, você faz MS e vai ter também um resultado. Com certeza. Talvez maior do que para um atleta, porque o cara sai do zero para isso. Só que, 100% dele. Só que com o atleta pega um treinador que nem ele, com essa máquina, ajusta bem, sabe configurar bem as correntes e também faz disparar. Né? Então, tudo depende de várias coisas. Mas esta mensagem, para mim, como diretor da empresa aqui no Brasil, né, sócio que trouxe isso aqui, um dos esforços maiores a nível da empresa é a correta comunicação deste equipamento, né? Este equipamento é uma ferramenta, que aí coloca esta ferramenta nas mãos de um preparador físico e trata com um atleta ou trata com uma pessoa o condicionamento físico e vai dar certo. Coloca essa ferramenta nas mãos de um fisioterapeuta e vai ajudar no trabalho do fisioterapeuta em uma reabilitação, em um tratamento. Então, há um pouco desconhecimento, vamos falar a palavra, né? E depois ter primeiro o prazer, né? E o privilégio de contar com você, né? Frequentando o showroom, frequentando a academia, né?
E poder fazer esse tipo de trabalho, como vamos fazer essa divulgação, essa imersão, né, do dia 14 e 15, agora sábado e domingo, depois vamos falar disso, e contar com pessoas do, do seu calibre, né, que tem uma história. E uma pessoa do seu calibre nunca se envolveria em uma valela de mágica de pílula, né? E até pensando nisso, né, a gente tem um embasamento científico, né? Bom, não é igual não, essa parte do Abixê, porque, não, será claro, que vai não, acontecer? isto A gente tem tem um laboratório, tem uma universidade em Granada que fazem várias pesquisas, né? Vários trabalhos trazendo isso à tona. Então, é uma coisa que a gente acha. Então, a gente pensando em tensão mecânica, pensando em hipertrofia, pensando em resistência, tem uma coisa por trás disso, né? Tem trabalhos científicos. Então, o que ainda não teve e que vocês estão fazendo agora é esse negócio, é comunicação. exato. Porque ela tem que, por um problema que nem foi da EMS, mas no passado ter sido vendido uma coisa que era outra coisa, mas vamos dizer, tem alguma coisa em comum, que é a eletroestimulação. Então, o trabalho é de comunicação, né? O trabalho é de redirecionar, até porque eu trabalhei com preparadores físicos desde que eu me conheço como atleta, e você sabe, Celso, nesse meio tem muito preconceito. Sim. Então, cara, até por insegurança, sabe, do cara, né, de falar, mas será que eu vou saber mexer? Então, assim, são coisas que você vai quebrando essas resistências aos poucos, não é de uma hora para outra. E vocês vêm fazendo esse trabalho já há um tempo, né, tentando trabalhar com atletas para dar credibilidade também, a pessoa ver que tem atletas trabalhando também, não é só a pessoa ali que de repente está fazendo uma reabilitação, que tem 90 anos de idade, mas o atleta de alto rendimento também, né? Vai servir para todo mundo, igual preparação física, musculação, qualquer coisa. E este é um grande desafio da marca, né? Por isso, quando ela nasceu aí em 2016 na Espanha, já passaram poucos meses, né? Porque a Winch Pro desenvolveu um software muito acima do que existia. Ou seja, os softwares que tem ainda hoje os equipamentos com fio, que ainda existem, são softwares que estão muito limitados. Quando que começou Quando foi o primeiro treino que fizeram com eletroestimulação, sei lá, nos anos 70, 80? Não, qual que é essa história? Corpo inteiro, se eletroestimulado. Porque vamos começar para gerar entendimento, né? Da pré-história. Então, a corrente elétrica, tá? Isto vem do início da humanidade, né? O ser humano descobriu a corrente elétrica através do peixe elétrico. Aham. Tá? Então, pode imaginar o cenário, né? Um entrando na praia, no mar, e toma a mordida, pesca o peixe e começa a estudar, né? Aí se usava para gerar anestesia, analgesia. Tá? Ainda hoje, a TENS é para gerar analgesia. Tá? Mas MS é uma corrente elétrica, como outras têm. Tem galvânica, farásica, TENS, MS, australiana. A MS também se falava de corrente russa. Né? Só que a diferença entre a corrente russa e a MS é a frequência. A corrente russa é alta frequência e a MS é baixa frequência. Isto tem um impacto direto porque era usada para o mesmo. Foram os russos que inventaram isso. Isso que eu ia falar, quais são os primeiros atletas que estavam... Foram os russos que inventaram. Na época da União Soviética. Isso, quando a antiga União Soviética, aí nos anos 70, 80, quando a Guerra Fria, porque houve inclusive uma guerra comercial com os Estados Unidos, porque eles inventaram essa corrente para manter tonificada a musculatura dos astronautas. Que lá não tem gravidade, então não tem carga, não existe carga. E patentearam isso. Os russos. Os soviéticos. E os soviéticos. E patentearam como corrente russa. Tá? E os americanos não podiam usar, porque estava patenteado. Então, até que no final dessa patente, houve uma guerra comercial, tanto é que isto se refletiu num filme. Se você lembra do Rocky com o Ivan Drago. Na minha cabeça agora, o Ivan Drago treinando. Isso, o Ivan Drago treinando num laboratório cheio de eletrodos, correndo, enfiando aí, sei lá o quê, né? E o Rocky onde? Na neve, puxando pedra e com um treinamento bem roots, né? Bem de base, né? E aí, claro, ganha o Rocky, né? Bem aí, bem no finalzinho, ganha o Rocky, e era um pouco esta guerra. Ao momento que a patente russa finalizou,
os americanos colocaram no nome de EMS, Electrical Muscle Stimulation. Foram eles que... Foram os americanos, então. E a diferença... Isso foi quando? Nossa, sei lá, aí me pegou, mas... Anos 80, anos 90? Por aí tem que ser, por aí. E aí, eles colocaram esse nome de EMS, é uma corrente mais que existe, que é o que implica na musculatura. Porque depois tem outros tipos de correntes subcutâneas que se usam para fisioterapias, para analgesias. Sim, que é o TENS. Isso, que são correntes Isso diferentes. seria um Electric Muscular Stimulation. Isso. Então, e daí, a Wage Pro, quando nasceu, colocaram WI de wireless, porque foi o primeiro equipamento sem fio. Então, a marca, o nome da marca define o produto. EMS Wireless. Então, aí que nasceu. Então, para gerar um pouco de entendimento para as pessoas que não conhecem sobre isso, e falam, e estes típicos comentários, isto não funciona. Então, vamos lá. Se você vai e coloca os dedos na tomada, você vai tomar um choque, né? Certo? Sim. Vai tomar um choque. E esse choque vai ter um impacto no seu organismo. Correto? Tá. A corrente que está lá, a potência se mide em watts. Correto? Sim. A AMS se mide em miliampere. É a força, a intensidade, né? Quando você sente. E depois tem outra série de parâmetros que são os que configuramos, como é a frequência que vamos colocar nessa corrente. Se trabalhamos altas frequências, vamos trabalhar fibras tipo 2,2B. Se trabalhamos baixas frequências, vamos trabalhar fibras tipo 1. E depois todas as configurações aí para gerar uma contração muscular involuntária, que quando junta, associada a exercício, o que faz é potencializar esse exercício e, por consequência, acelerar resultados. Né? E depois, a outra mensagem dessas que também é bem destrutiva para o mercado, mas que no fundo tem uma realidade, que 20 minutos equivalem a 1h30 de academia. 2 horas de academia. Aí tem loucos que falam demais que tudo isso, né? Pílula mágica. Né? Mas, analisa. Se você entra numa sala de musculação, numa academia, e você quer trabalhar as 10 principais agrupações musculares, tá? Agrupações que não músculos. Tá? O peitoral é uma agrupação muscular. Ela se forma de diferentes grupos dentro tal. Então, para você ativar tudo, vai fazer 2 ou 3 mínimo, 2 ou 3 movimentos, correto? Então vai passar ou na mesma máquina, no mesmo aparelho, certo? Depois vai ir a fazer abdominal, depois vai ir a fazer perna. E só ir aparelho por aparelho. Contar repetições e séries para fazer o corpo inteiro, você mínimo vai estar 1h30. O que faz com o equipamento? Você está trabalhando simultaneamente tudo. Você está trabalhando tudo simultaneamente e potencializando alguma coisa a que você está fazendo o exercício. Sim, o foco ali. E aí está trabalhando dois estímulos no músculo e esses estímulos geram 2 contrações. Uma, a voluntária, o sistema nervoso manda a ordem nas pernas para você fazer um agachamento. Enquanto está fazendo esse agachamento, que está fazendo uma ativação muscular voluntária, entra a contração involuntária gerada através da corrente elétrica e modulada e configurada através do software, certo? Mas, enquanto estamos trabalhando esses grupos musculares das pernas e glúteo para fazer esse agachamento, também está trabalhando abdominal, também está trabalhando peitoral, também está trabalhando costas. Então, em 20 minutos, você ativa aproximadamente 350 músculos que estão em 10 agrupações musculares. Tá? Então, a mensagem que no fundo não está errado, só que como está vendido, porque não se explica. Então falando, 20 minutos disso para quem não gosta da academia, não sei o quê, você vai estar trincado. Não é assim. Só que, sim, porque você está trabalhando todo o seu corpo. Né? Essa é uma das pegadas, porque menos tempo, mais ativação. A eficiência, olha, também depende muito, se você tocou direto, né? O treinador. Então, o treinador, se sabe conduzir o aluno, não precisa ser um atleta de alto rendimento. Se um atleta, com certeza, né? Se não sabe treinar, não vai durar muito. Mas uma pessoa normal, você tem que saber dirigir, que a pessoa execute bem os exercícios, fazer as cargas corretas,
O treino é muito parecido. Na verdade, o que muda é a intensidade, volume, esse tipo de coisa. Mas você precisa respeitar os processos de adaptação, entendeu? Aqui muitas pessoas isso acontece bastante, infelizmente, que vão a estúdios, sei lá o quê, fazem o primeiro treino, botam aí uma corrente em 80 Hz, e falam para a pessoa, pode mais? E claro, nesse momento, pode mais, aí. Isso é o mesmo que a pessoa que nunca treinou, nunca fez um agachamento, colocar 100 quilos e agachar nas costas. Não, mas essa pessoa que não fez nunca não vai abaixar com 100 quilos. Conseguir. Agora, se você coloca na corrente de 80 Hz e coloca 100 mAh e tal, isso vai entrar. Isso foi uma outra coisa que eu ouvi também, lembrando agora, de duas pessoas que eu conheço, que foi até um grande amigo meu, Camargo, que é alfaiate, faz ternos, e ele falou, eu fui levar ele lá, ele falou, eu fui numa, conheço. Mas eu não gostei, porque, cara, os caras puseram lá uma intensidade, eu fiquei sem conseguir, e ele treina, faixa preta de jiu-jitsu e tal. E outra pessoa me falou também, eu não consegui no dia seguinte andar. Agora, isso é a mesma coisa em qualquer preparação física. Eu conheci preparadores físicos que o cara chegava no primeiro dia atleta profissional, porque tudo tem intensidade, e aí ele queria mostrar serviço. Então, o que ele fazia? Ele pegava o cara e deixava o cara sem andar. E geralmente o atleta que é muito dedicado, ele gosta disso, porque ele acha que está funcionando, mas na verdade é contraproducente, porque está tirando, né, o potencial dele para o treino dele de luta, que é o mais importante no caso da luta. Mas o atleta, ele tem essa vontade, ele sabe que está se superando. E aí você quebra. A pessoa normal, que não é atleta de alto rendimento, ela quebra, ela não volta nunca mais. E eu já ouvi 2 ou 3 pessoas falando disso, né? E acho que isso é outra coisa que é um mal, não é do MS, é do ser humano, né? Que é querer mostrar serviço para a pessoa falar, nossa, é muito forte o treino mesmo, que é uma vaidade que acaba sendo contraproducente. Mas já no do ser humano, porque aqui intervém também a parte empresarial, entendeu? Eu conheço, somos muito rigorosos lá na Wage Pro. As pessoas que um primeiro treino, tanto faz se um atleta, se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa idosa, tanto faz. Se faz um treino que já sabemos que não vai produzir esta dor muscular. A dor muscular não é mais que a fibra quebrando. Sim. A fibra quebra e até que não se recupera através da alimentação e descanso, dói. E quando você quer hipertrofiar um músculo, você vai puxar e puxar e puxar, vai trabalhar a mais do seu habitual para chegar a fadigar essa fibra até o ponto dela gerar micro-roturas. E essas micro-roturas são as que doem. Por isso pensam as pessoas, o treino é bom, por que aconteceu isso? Só que tudo precisa de uma adaptação. É como você ficar bronzeado. Nós dois somos bem branquinhos, né? Aí colocam você em Ipanema, meio-dia, ao sol, sem creme. O que vai acontecer com a pele? A pele vai se queimar, vai entrar em um processo de queimar, de descascar, você vai se desidratar, vai passar uma semana mal para voltar ao normal. Que conseguiu? Não conseguiu nada. Então, há uma adaptação, como com tudo, e na parte esportiva, e na parte de treinamento, mais ainda. Então, com a corrente elétrica, mais ainda. Porque é um novo estímulo nas fibras. Então, não interessa se é atleta. Nós temos chegado a fisiculturistas que olham assim, né? Será que isto funciona? E o fisiculturista está com dor dia depois. Por quê? Porque essa fibra nunca tem estado estimulada através de corrente elétrica externa. Porque, no fundo, ao final, nós funcionamos por corrente elétrica, nosso organismo é 70% de água e nossos neurônios, todas as nossas conexões são correntes elétricas. Só que a maneira de recrutar a fibra que tem a eletroestimulação de corpo inteiro, que usa o eletrodo grande, vem colocado no ponto motor, ela atinge 95% das fibras, quase 100% das fibras. Treinamento convencional, você não chega lá. Porque já tem que ver a amplitude do movimento, não vai chegar. Com isso chega. Então, tem que respeitar muito isso. E há centros, há estúdios de eletroestimulação que as instruções são a pessoa tem que ficar dolorida porque senão falam que isso não funciona. Mas funciona do contrário, né? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria, se ficar muito dolorida, não volta. Claro, sim. Né? Eu acho que com exceção de atletas que estão acostumados com isso, a grande maioria, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que
não faz exercício, aí fez um dia, musculação normal, aí ficou dolorida. Ligou desesperada, te falei, o que eu faço agora? Eu falei, nada, espera. Dorflex no máximo. Não, eu falei, o que eu tomo? Eu falei, não toma Melhor nada. nada. Toma água, se alimenta e vai E descansar. descansa. Mas, em geral, quem não é acostumado se assusta com isso, né? E faz parte. O que não pode ser é aquilo que a gente falou. O objetivo do preparador, quando a pessoa chegar lá, é querer que ela saia o mais dolorida possível para ela achar que está funcionando. A dor pode acontecer, mas ela é consequência, né? Você ficar dolorido no dia seguinte é consequência de ter feito o exercício, né? Um bom exercício, não é tipo assim, eu quero deixar a pessoa dolorida para parecer que é bom, né? Nós na Winch Pro, e o Celso sabe, como parte integrante da equipe, né? Além de trabalhar com os atletas e levar toda a parte de rendimento esportivo, também fazemos muita formação de pessoas que adquirimos equipamentos, né? Então, esta é uma coisa que é muito importante, porque é melhor pegar uma pessoa que você fala, eu quero que essa pessoa entenda bem como isso funciona, é melhor, faz 3 treinos. Uhum. Porque este é um tipo de treinamento que não precisa você ficar muito dolorido para ver que funciona. Porque você já vê que em 20 minutos o seu nível de cansamento, batimento, se vamos trabalhar uma parte mais aeróbica ou em mais isometrias, você já sente isso quando finaliza o treino. Sente que você treinou bem em pouco tempo. Então, se você quer mostrar para uma pessoa que isso funciona mesmo, só precisa fazer 2, 3 treinos. E vai configurando essa corrente para que a pessoa sinta, inclusive parte de uma dor muscular mais moderada, uma dor muscular dessa de falar, caramba, nossa, e eu temos, né, muitos retornos de pessoas que falam, nossa, doíam músculos que eu não sabia nem que existiam no meu corpo, né? Porque são essas fibras que nos ativam habitualmente, né? E Então assim, é a gente tudo... pensando em força, né? Tanto como um atleta, tanto como uma senhora de idade, para a gente ativar essas fibras de força, a gente precisa de altas intensidades e altos volumes, sem AMS. Geralmente o atleta, às vezes, tem alguma lesãozinha de, sei lá, cotovelo, uma lesão de ombro, uma senhora tem uma artrose no joelho, então fica mais difícil de você ativar esse tipo de fibra com treino convencional, né? Então a gente aliando os parâmetros, modulando certinho, sentar e levantar de uma cadeira, a gente já consegue ativar essa fibra de força para essa senhora. Para um atleta, a gente pode fazer alguma coisa mais específica, com uma intensidade menor, ativando esse tipo de fibra, né? Então é o grande detalhe de você saber o que você está fazendo, né? De você enxergar a maneira de aplicar isso. Você consegue, por exemplo, fazer uma fisioterapia também com mais eficiência, né? Sem Claro, dúvida, sem dúvida. claro. Porque a fisioterapia, o treinamento, são etapas, né? Para você evoluir. Então você começa, de repente, trabalhando uma fibra de resistência para você chegar nessa fibra de força. E às vezes você não vai conseguir, como o Xavi falou, ativar especificamente essa fibra de força, porque vai depender de uma articulação saudável. E às vezes a gente não tem essa articulação saudável. Pensando no idoso e pensando num atleta lesionado. Como é que ele faz? Ele para de treinar, de repente ele teve uma lesão de cruzado anterior, ele não faz mais nada, então com o colete a gente está ativando essas fibras, né? A gente está fazendo, no mínimo, a manutenção dessas fibras de força. Quando ele voltar e estiver recuperado, a cicatrização estiver completa, ele já vai ele não vai ter parado totalmente, né? Ele já vai estar num passo à frente do cara que não fez essa ativação. Com você, Demian, faz 2 anos e 4 meses assim que frequenta o centro de treinamento, né? E que eu saiba, sempre saudável, sem lesão nenhuma, certo? Algumas, já tive o punho que tá melhorando, algumas coisinhas pequenas, nada sério. Nada que impediu o treinar. Não, Nenhum treino normal, nem com MS, certo? Não. Mas temos um exemplo que todos conhecemos aqui, né? Que de fato foi quem levou você para casa, que é o Alex Atala, né? O Alex Atala, nestes 2 anos e meio também, que treina com a gente, no mínimo, tem feito umas 3, 4 cirurgias de lesões, né? Quatro Então, cirurgias. E é das coisas que mais encantou ele. Eu me lembro que eu conheci ele entrando de muleta, né? Ele entrava de muleta. E ele se encantou com a MS pelo fato de poder treinar com uma exigência alta, estando com uma lesão. Ele já é o caso que gosta de treinar com uma intensidade muito Não, alta. bom, Sim, né? o limiar de dor dele é muito alto, né? Então, se ele tiver
por exemplo, fora do jiu-jitsu por causa de alguma lesão, ele vai procurar alguma coisa Para que seguir. consiga ter uma intensidade alta também. E o IMS consegue, se quiser, jogar essa intensidade lá no alto. Né? Isso. E respondendo que você falou, em processos de reabilitação, isto na corrente elétrica, certo? Então, as linhas de uso, né? E pelo que está indicada, é isso mesmo, é reabilitação e tratamentos médicos, que não é a mesma coisa. Reabilitação, estamos falando de um indivíduo saudável, tá? Que por algum motivo tem uma lesão, pode passar um processo de cirurgia ou quirúrgico, né? Uhum. Ou não, tá? E está num processo que ele está se recuperando para voltar, digamos, ao normal, né? E aí, principalmente na parte de ortopedia, é sensacional, porque consegue trabalhar a musculatura sem nenhum tipo de carga articular nem movimento articular. E só através de uma corrente externa você consegue fazer isso, Uhum. certo? Então, esse é um caminho que já se usava muito antes de existir a eletroestimulação de corpo inteiro, Uhum. tá? Que era os eletrodos locais. Então, um fio, um eletrodo, e aí ativava no músculo, né? Principalmente para evitar a atrofia, enquanto está num processo que você está parado por isso, por um trato, Recuperação. em uma recuperação. Isto é reabilitação. Outro é tratamentos médicos, né? Uhum. Onde a eletroestimulação tem um impacto muito forte na parte de neurologia. Já se fala também eletroestimulação neuromuscular, Uhum. tá? Então, pessoas que têm sofrido um AVC, por exemplo, Uhum. e carregam sequelas, Uhum. onde alguma área do corpo fica desconectada, né? E por isso não tem um controle. O que faz o estímulo, ao estimular o músculo, é o cérebro detectar esse estímulo. E aí é umas melhoras bem claras. E de fato se está estudando muito nessa linha, porque as melhoras são muito claras. Também em pessoas com paralisia cerebral, independe de que graus, também o fato de estimular a musculatura de uma maneira externa, mas só o mesmo princípio, né? Também faz o cérebro reagir e conectar com isso. E aprende. Você sabe que. É a neuroplasticidade que se fala, né? De como o cérebro tem uma capacidade, né? E entende isso. Por isso, uma das palestras que eu estou mais ansioso para ouvir nesta imersão é a do Dr. Mário Moraes. O Dr. Mário Moraes é um neurocirurgião, tá? Ele é dos poucos neurocirurgiões aqui no Brasil que tem uma autorização para implantar chips de eletroestimulação, Uhum. No cérebro. tanto no cérebro quanto na médula. Então, Professor. levantam pessoas tetraplégicas, pessoas já com cadeirantes. Por quê? Estamos falando de estimulação. Aqui, estamos falando de treinamento, reabilitação e eletroestimulação muscular. Então, esse estímulo vai no músculo. O que faz o Mário Moraes é colocar um chip onde a intensidade máxima é 1 miliampere, 1 miliampere e meio. O nosso vai até 125 miliampere de potência, né? Então, só 1 miliampere no cérebro, no lugar certo, para fazer esse estímulo que o AVC cortou, né? Entendeu? Ou a pessoa que está com paralisia tem esse desconexão neuronal, né? Dos neurônios. Então, já está nesse ponto. E é muito impressionante ver como a Bruna, né? O caso de nossa Bruninha, né? Como a pessoa, cara, volta a ter uma consciência de umas áreas do corpo que, pelo acidente ou pelo motivo que for, há essa desconexão, né? Uhum. E a ciência avança muito por aqui. Sim, hoje já para Parkinson, né, se usa um implante de Isso. chip acho que é eletroestimulação também, né? Para diminuir. E qualquer força, eu como atleta, eu percebo que você aprende a fazer essa força, né? Às vezes tem gente que tem mais força que imagina, a maioria das pessoas, porque ela não aprendeu a fazer aquela força, que é aquela usá-la. coisa
não sei se eu estou falando certo ou não, mas neuromuscular ali. Então, treinando com o MS, o que eu sinto também é, tipo, eu aprendo um pouco mais a usar a força e chegar um pouquinho mais longe. Sim. Eu não sei se dá mais consciência, alguma Consciência coisa assim. muscular. É isso. E isso te ajuda a entender e fazer mais força, porque quando você entende que você consegue ir um pouco mais longe, você consegue treinar mais, né? Você consegue treinar mais, consegue ser mais eficiente Você também. acelera esse processo de adaptação, pensando em um indivíduo que nunca treinou, né? Essa consciência que você falou, você demora muito mais, né? E com a eletroestimulação, você começa a ativar o teu corpo inteiro, então você tem uma percepção, você tem um entendimento muito mais rápido, né? O que para exemplificar, né? Para quem não entende, vamos dizer que às vezes você está fazendo 80% de força e está achando que está fazendo 100%. Uhum. E quando você gera uma consciência nisso, o atleta, o aprendizado dele é esse, Porque né? você consegue isolar. Uma pessoa da Williams Lab, do laboratório da Espanha, né, que depois é até bom falar um pouco disso, ele me falou um dia o seguinte, fala, olha, Xavier, você pega uma pessoa sedentária ou uma pessoa idosa, tá? E faz ela ficar em pé. E pede para ela contrair o glúteo. Só o glúteo. Não sabem fazer. Sim, Ela que não tem contrai a consciência. perna, Sim, contrai o glúteo sim. sim, mas também contrai a perna. Ele não sabe isolar e contrair só o glúteo. Não tem Porque consciência porque é corporal. isso, porque como não tem praticado esporte, sedentária, ou já está idosa, então pode ser um idoso que tem praticado esporte e ok, vai saber fazer, né? Mas o cérebro não sabe mandar essa ordem, porque não tem feito. Agora você coloca o traje, ou se no traje, coloca um eletrodo no glúteo, e você solta corrente elétrica e esse glúteo vai contrair. Então o cérebro, primeiro, vê que está acontecendo uma coisa no corpo que ele não está mandando. Isso é na parte também da adaptação nesse treinamento, né? Que é o cérebro que entende que está acontecendo uma coisa que não está mandando ele a ordem. Ao momento que entende isso e reage e também manda ordem, são as duas contrações que você está fazendo aí. E, aliás, só no glúteo. Aí aprende e cria esta neuroplasticidade e aprende a contrair só o glúteo. Aí imagina com um atleta ou com uma pessoa normal, que já treina, que já conhece seu corpo, só que, o que você falou, talvez pensa que está no seu 100 e está no 80, por quê? Porque não está isolando e só focalizando nesse músculo que está na ação nesse momento, né? É uma coisa que falam, né? Que está comprovada, que se você está presente quando o exercício no músculo que está trabalhando, a ativação é muito mais eficaz que se você está Com pensando. certeza. Esse é o princípio do bodybuilder, né? Do cara que é fisiculturista, né? Ele faz, em vez de só levantar, ele está focado e concentrado no que ele tem que fazer ali, dar resultado. Claro. E é o princípio também da eletroestimulação, né? Exatamente. E você falou em relação à tensão muscular, a parte de recrutar, né, em relação à força. Só pessoas altamente treináveis vão chegar nesse 90%, 100%, né? E com a eletroestimulação a gente consegue... ele vai esse nível mais rápido, às vezes até não tendo uma mecânica tão boa, né? A gente sabe que vai depender muito do ângulo, muito do exercício que você está fazendo. Se você tiver uma boa biomecânica para você recrutar esse percentual tão alto, né? E com a eletroestimulação, você não precisa de tudo isso para você chegar num alto nível de recrutamento muscular. Então é isso, pessoal. E só eu queria fazer questão, né, de agradecer, Demian, da confiança que você já de cara colocou na marca, colocou no Celso, na equipe lá, tanto que inclusive estão seus atletas, né, atletas que estão aí competindo em diferentes categorias e estão aí treinando, né? Então eu como CEO, como diretor, como o que for, né, da Winch para o Brasil, eu faço questão de agradecer mesmo, porque é muito bacana contar com você aí, com a gente, já com esse nível que estamos chegando, né, e de também tratar com seus atletas. E vamos, só nem falar, né, são já 5 anos, né, que estamos juntos com esse trabalho.
e que queremos fomentar, né? Que a ideia é ir a mais e ter todo tipo de atleta e ajudar na preparação física, né? De, e poder participar do que é o alto rendimento. Sim, com certeza. Eu acho que é isso. É um trabalho que vai se somando, então, né? Você vai tirando aquela parte do preconceito, né? Das pessoas com o tipo de trabalho, e as pessoas vão entendendo que é um trabalho como outro qualquer de preparação e vão entendendo os benefícios são grandes mesmos. Eu tive a sorte ainda de estar com o Celso, né, que é um grande preparador físico, isso ajuda também, porque você tem o instrumento, mas você tem que ter alguém operando esse instrumento, né? Então acho que é eu vejo isso no meu meio, né, do jiu-jitsu. Estava conversando um dia com o meu professor, com o Fábio Gurgel, falando sobre expansão, essas coisas, e ele falando que é o que a gente sabe, que o mais difícil é a formação de professores, né? E eu acho que esse é um momento também nosso lá na minha escola de jiu-jitsu e tal, de focar muito em formação, focar em formação de professores. E, e, na verdade, você precisa, eu acho, né, das pessoas corretas, você não precisa de tanto tempo quanto as pessoas achavam. Elas acham que para você formar um professor no jiu-jitsu, precisa de 10 anos, 6 anos, 7 anos, porque é um faixa preta. Não. Primeiro, a pessoa não precisa ser necessariamente faixa preta, ela tem que ser uma pessoa que tem um perfil de professor, de ensinar, Didática, e que né? tenha uma noção, já tenha um tempo de treino ali de jiu-jitsu mínimo. Mas ela precisa estar disposta a aprender. Eu acho que essa formação, do mesmo jeito que eu vejo lá na escola, é o que vocês têm que fazer agora, né? Vocês têm que formar profissional, pegar tanta gente que vai sair da faculdade de educação física e formar, porque é o boca a boca que vai fazer o MS crescer e as pessoas entenderem o treinamento. A marca está bem focada nisso. De fato, estamos fazendo colaboração na USP, estamos fazendo também na UFMG, né, na Universidade de Minas Gerais, e também há uns planos de formação para educadores físicos para entrar no mundo do seu trabalho através deste equipamento, né, que hoje em dia está se colocando como uma possibilidade muito importante, né, para eles e também para fisioterapeutas. E o trabalho nosso e como marca a responsabilidade é de passar bem todo este conhecimento, né? E, bom, Demian, eu gostaria que, para finalizar, que você faça um chamado, né? Porque você vai palestrar, né? Vai ser dia 14, 15, sábado ou domingo, vai ser você. Eu acho que eu sou no sábado, né? Mas eu acho que é uma mesa redonda, né? Um bate-papo, Isso. perguntas e respostas. Com de alta Cara, performance. convidar todo mundo para ir lá, vai ser na MS mesmo, Na lá Wins Pro. na Wins Pro, perto da Praça Pan-Americana, na Rua Banibás, né? Bom, vocês colocam o endereço aí para a galera, mas vai ser muito legal. Vai ter não só eu, né? O meu bate-papo, vou falar minha experiência como atleta, e junto com o EMS, com o EMS, e vão ter outras pessoas também, como você falou, palestrando. Então, só aparecer lá que vai ser muito bom. Demian, muito obrigado. Valeu, Chave. Prazeraço ter você aqui. Valeu, Celso. Junto. Então é isso, galera. Finalizamos mais um podcast e, como o Demian falou, estão todos convidados para dia 14 e 15 para a imersão da Wings Pro Experience.